Bem-vindo a mais um programa Tempo de Paz. O seu programa de boas notícias começa agora. Quero mandar um abraço muito especial a você que nos assiste pela Fonte TV ou pela internet. Muito obrigada pela sua audiência e um grande abraço a todos vocês. Para quem ainda não sabe, nossos encontros no canal 5 Fonte TV, todos os domingos às 10 horas da manhã e as reprises todas as quartas-feiras às 6h10 da manhã. Em nosso programa, olha o que temos para você hoje. Amiguinhos da Nicole. Palavra do pastor. Isso e muito mais só aqui no Tempo de Paz. Ei, crianças, para você que gosta daquela história, fica ligadinho que vai começar agora Amiguinhos da Nicole. Oi, amiguinhos da Nicole, e hoje o título da nossa história é Num Piscar de Olhos. No mundo de pecado em que vivemos, muitas coisas acontecem, não é mesmo? E hoje eu vou falar uma dessas coisas. É gente que precisa de usar o óculos para enxergar melhor. A gente usa o óculos para ver melhor, para ler melhor, para ver de longe melhor também. Mas, com o pecado entrando no mundo, outras pessoas precisam usar o óculos diferente. Sabe por quê? Porque elas não enxergam nada. Você já tentou fechar seus olhos? Vamos fazer o teste. Feche seus olhos assim. Logicamente você não vai ver nada. E como é ruim não ver os passarinhos, as flores, a natureza, não é mesmo? E no tempo de Jesus, havia um homem que ele era cego. Ele não via nada. Ele se chamava Bartimeu. E Bartimeu, ele era um mendigo. Tadinho de Bartimeu. Ele vivia deitado no caminho, na estrada. E você sabia, por ele ser um mendigo, ele não tinha emprego. Então ele não tinha dinheiro. E aí ele pedia esmolas para as pessoas. E como eu já disse, ele era cego. Ele parava e pensava assim: nossa, como eu queria me ver no espelho. Mas eu não posso me ver no espelho, porque eu não enxergo. Eu queria muito me ver no espelho. E sabe o que eu queria fazer também? Eu queria ver as flores. Todo mundo fala que elas são tão lindas, mas eu não enxergo. E sabe o que eu tenho muita vontade também? É de ir pra minha casinha, fazer minha comidinha muito gostosa, mas eu também não consigo. E uma coisa que Bartimeu tinha muita vontade de fazer era ler. Ele tinha muita vontade de ler um livro muito bom, mas ele não enxergava, então ele não conseguia ler. Bartimeu era cego, mas ele tinha um ouvido muito bom e ele ouvia passos. E de repente, ele ouviu passos. Era alguém chegando. Quem era esse alguém? Era Jesus. Então ele gritou: Jesus, Jesus, Jesus! E Jesus chegou perto dele e falou assim: o que queres que eu faça para você? E sabe o que ele disse? Falou assim: Jesus, eu não enxergo nada. Eu queria tanto ver os passarinhos, as flores, as árvores, mas eu não posso, porque eu sou cego. Então Jesus falou assim: vá, que a tua fé te salvou. E sabe o que aconteceu? Bartimeu voltou a enxergar tudo. E Jesus foi embora, estrada fora. E Bartimeu não aguentava de tanta alegria e ele pulava de felicidade. Como Deus é poderoso, não é verdade? Mas por que ele perguntou para Bartimeu: o que queres que eu faça? Ele já sabia que Bartimeu não enxergava, mas ele queria provar da sua fé. E é assim também conosco, crianças. Jesus quer provar a nossa fé. Por isso, seja sempre fiel a Ele e obedeça os seus mandamentos, tá bom? E essa foi nossa historinha de hoje. Um beijo e até a próxima historinha. Tchau, tchau!
Em todos os programas eu venho lhe convidando a visitar a nossa igreja e conhecer as lindas mensagens que temos para acrescentar em sua vida. E hoje não será diferente. Para o mês de março, nós preparamos algo que você não pode nem pensar em perder. As suas perguntas sobre a batalha espiritual que você e toda a humanidade vive. O pastor Marco Aurélio vai de alguma forma responder a você. Então, para o mês de março, o tema central das mensagens será a batalha espiritual. Todos os domingos às 9h30 da manhã e à noite às 19h30. Se não der para vir pela manhã, venha à noite, pois os dois cultos serão ministrados os mesmos conteúdos. Na quarta-feira, às 20 horas, o pastor Marco Aurélio vai estar dando continuidade ao tema. Escolha o melhor horário, o importante é que você não fique de fora dessa. Aprendendo a amar. Temperamento controlado, carência afetiva, o caminho da reconciliação e dia a dia com Deus. Essas maravilhosas mensagens ministradas pelo querido pastor Marco Aurélio você encontrará na livraria da igreja ou acessando o nosso site igrejabatistadafegoiania.com.br. Já que estamos aqui falando de internet, conheça a fanpage do nosso programa no Facebook, com conteúdo e linguagem exclusivos. Também com vídeos e bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tempo de Paz TV. Não esqueça de clicar em curtir a nossa fanpage. Em nosso site e redes sociais, você também encontrará informações sobre os dias e horários das reuniões semanais. E é lógico, você e sua família são nossos convidados especiais. Sabe aquelas situações que atingem a vida da gente? Que nos pegam completamente desprevenidos? Como lidar com elas? A quem recorrer? Como superá-las? Veja agora no quadro A Palavra do Pastor, uma das mensagens mais impactantes já ministradas pelo pastor Marco Aurélio. Olá, hoje nós vamos falar sobre as tragédias da vida, aquelas coisas que atingem a vida da gente sem que a gente esteja esperando. E que muitas vezes provam a nossa fé ao extremo. Ou seja, a gente vive esses momentos chamados de tribulação e quando a gente passa por esses momentos, a gente pensa que Deus esqueceu, pensa que Deus ficou em silêncio, pensa que o Senhor não está conosco ou que Ele nos abandonou. E a maioria de nós até se policia ao extremo, achando que alguma coisa criou aquela situação, alguma coisa que a gente fez, alguma coisa que a gente plantou. E a gente não percebe que muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é um processo de crescimento a cada dia. A nossa vida com Deus é um processo em que nós temos que chegar aonde Deus quer que a gente chegue, que é o céu. A gente pensa muito pouco no céu, na vida eterna. E aí a gente passa por essas situações aqui, onde a nossa fé ela é provada de uma forma toda especial. Jesus Cristo exemplificou o que é uma vida cristã lá em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6, falando sobre a parábola da figueira estéril. E ele nos ensina umas coisas importantíssimas nesse texto. Ele nos ensina coisas que servem para a minha vida e para a sua vida. Coisas que nós podemos aprender com Jesus, porque Ele sempre está nos ensinando através da sua palavra a cada dia como vivermos o evangelho verdadeiro. Não um evangelho de máscara que faz a gente se sentir bem quando está tudo bem e faz a gente se sentir mal e desprezado por Deus quando as coisas não vão bem. Nós muitas vezes fomos ensinados pelas nossas igrejas a acreditar que só tem fé quem está com a vida boa, que só está vencendo quem realmente tem dinheiro e que só tem Deus no coração para quem está tudo certo. E essa não é a verdade do evangelho. Essa teologia do vai tudo bem, ela não combina com aquilo que Jesus nos ensina, mas Ele nos ensina que a nossa caminhada de fé, ela é algo extremamente importante, ela é, acima de tudo, uma caminhada onde a gente passa por diversas lutas, provações e que a vitória vem mediante uma ação de Deus na vida da gente e também através da nossa fé que é provada nesses momentos. Tragédias acontecem a todo tempo e às vezes, quando a gente menos espera, a vida da gente é visitada por uma delas. Sejam as menores perdas até as maiores perdas que a gente tem nessa vida. Sejam os menores problemas que a gente tem que enfrentar todo dia, até os maiores que a gente tem que enfrentar todo dia. A verdade é que todos nós
passamos por esses momentos. E quando nós passamos por esses momentos, a vida da gente, com certeza, passa também por uma mudança espiritual. E nessa parábola, a parábola da figueira estéril, nós aprendemos algumas coisas muito importantes com Jesus para a gente vencer esses obstáculos, para a gente alcançar essa vitória. Primeira coisa que Jesus nos ensina é esta: se nós não nos voltarmos verdadeiramente para Deus, seremos todos surpreendidos pelas tragédias da vida. Ou seja, algumas pessoas costumam dizer que a gente nunca está preparado para certas coisas, que a gente nunca está pronto para certas situações. Mas, na verdade, isso não deveria ser uma verdade na vida do cristão. O cristão, ele está pronto para enfrentar tudo, até a morte. Ele está pronto para enfrentar as perdas, ele está pronto para enfrentar as tragédias, as surpresas. A gente vê toda hora nos telejornais, a gente vê as notícias o tempo todo de mortes, de acidentes, de coisas ruins que acontecem. E muitas vezes a gente tem a impressão que essas coisas estão lá longe da gente, que elas nunca vão chegar perto da gente. E quando elas acontecem e nos pegam de surpresa, o único sustentáculo que nós temos é justamente a nossa fé em Jesus. O fato da gente estar enraizado no Evangelho. É uma fé que suporta as provações, é ter uma fé que suporta qualquer tipo de situação, é ter uma fé verdadeira. Uma fé que não ilude a mente da gente, mas uma fé que nos ajuda a viver o Evangelho e a viver essa vida passando por tudo isso com vitória. Na parábola da figueira estéril, Jesus diz assim: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele está dizendo aqui, olha, tudo o que aconteceu com os galileus, ou tudo o que aconteceu com aqueles que estavam em Jerusalém, foi uma tragédia. Agora, estavam ou não estavam preparados? Essa não é a discussão. A discussão é para quem fica. A discussão é a seguinte: nós estamos preparados para sobrevivermos a essas tragédias que acontecem ao nosso redor? Para isso a gente precisa viver uma vida verdadeira na presença do Senhor Jesus Cristo. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas a fé em Jesus nos faz passar por essas situações de cabeça erguida. E a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai vivendo uma fé que nos ensina a não desistir. Uma fé que nos ensina a levantar a cabeça, a olhar para o alto e acreditar que Deus é conosco mesmo nesses momentos. E que alguma coisa em nós vai crescer, vai ser motivo de bênção e de louvor e de glória, mesmo nos momentos mais difíceis da vida da gente. E ele continua entrando nessa parábola e nos ensina mais uma grande verdade. Ele nos ensina o seguinte: uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Uma vida que só pensa naquilo que vê, que toca, que sente, é uma vida sem sentido. Uma vida que só consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, é uma vida que quando o problema surgir e a coisa acontecer, você desaba junto, porque a sua fé não está firmada no único e verdadeiro Deus, mas nas coisas que te cercam. Tem gente, por exemplo, cuja fé está nos bens que possui. Se ele perde esses bens, ele perde a sua fé. Tem gente que a fé, ou seja, toda a sua atenção, está voltada para uma pessoa. Se ela perde aquela pessoa, ela perde toda a sua fé, toda a sua alegria de viver. Tem gente que está com a sua vida voltada só para aquilo que cerca a sua vida naquele momento e não consegue sobreviver às perdas dessas coisas, porque uma vida sem Deus, ela perde o sentido quando a gente perde aquilo que a gente possui. Uma vida para ter sentido, ela tem que ter Deus. Uma vida para ter sentido, tem que acompanhar Jesus, tem que pensar em Jesus. E aí ele nos diz o seguinte, olha só: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ou seja, a ordem que foi dada para o dono da terra foi para que aquela árvore que está ali, que é bonita, que dá até uma sombra gostosa de se ficar embaixo, como essa que a gente está aqui, mas que não produz frutos, ela é uma árvore que ocupa um espaço inútil na terra.
Assim é uma vida que não produz frutos para Deus. Uma vida que não produz frutos para Deus é uma vida que não entendeu o seu sentido de existir. É uma vida que não percebeu ainda qual é a missão que Deus colocou no coração aqui na terra. É uma vida que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Por isso Jesus chama nos evangelhos essas vidas de perdidos. Ide, olha para os perdidos, salvem os perdidos, tenham compaixão dos perdidos, porque é justamente assim que se sente uma pessoa sem Deus, perdida. Ela está tão perdida que ela senta na mesa de bar e fica ali a noite inteira. Ela está tão perdida que ela usa drogas. Ela está tão perdida que ela não consegue visualizar solução para os seus problemas e entra em depressão. Ela está tão perdida, mas tão perdida, que quando ela perde algo que tinha valor, perde o sentido da vida. Por isso Jesus falou que essas pessoas perdidas, elas precisam gerar frutos, elas precisam dar frutos, elas precisam conhecer Deus. E vão conhecer Deus através do Evangelho, através do testemunho das nossas vidas. E isso ele ensina nesta parábola de uma forma muito especial. E ele continua nos dizendo uma outra coisa muito importante. Ele nos ensina aqui o seguinte, que existe um tempo de espera para que você se decida. Tem gente que acha que Deus vai ficar esperando a vida inteira ele resolver o que vai fazer, né? Tem gente que acredita que até mesmo vai poder curtir bastante a vida e depois eu vou seguir a Deus, né? A gente é tão tolo que a gente acredita que o dia de amanhã está garantido, que as coisas já estão certas. E a gente não tem esse poder e esse domínio sobre o dia de amanhã. E a gente acha que pode viver longe de Deus. Mas na realidade, Deus muitas vezes dá um tempo e usa situações para nos convencer de que nós precisamos dele. É alguém que nos fala, é essa palavra que você está ouvindo agora. É alguém que Deus usa para mostrar que ele está presente. É uma situação que Deus usa para nos fazer buscar a presença dele, porque Deus quer despertar o nosso coração através de Jesus para crer nele, para que haja salvação para nós. Mas aí a gente acha que a gente tem o tempo todo dessa vida para jogar fora, sem produzir nada, sem cuidar daquelas coisas que são eternas, daquelas coisas que agradam a Deus. Só que chega um tempo em que Deus nos questiona, chega um tempo em que Deus diz, olha, eu quero ver algo acontecer na sua vida de real em relação a mim. Lá na parábola da figueira estéril, Jesus diz assim, ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Há um pedido, há uma intercessão por aquela situação. Ou seja, Senhor, não faz nada ainda, dá um tempo, quem sabe essa pessoa não alcança a fé que o Senhor quer que ela alcance, essa pessoa não chega onde o Senhor quer que ela chegue, essa pessoa não mude a sua vida. E às vezes a nossa luta, ela é uma luta constante em relação a muitas pessoas, você já reparou nisso? É você que é esposa, que ora tanto tempo para que teu marido se converta. Você é um viticultor, uma viticultora, você está enxertando algo nessa planta para ver se ela dá um fruto. Ou é você, pai, mãe, que ora pela conversão dos seus filhos, você também é um viticultor. Você está injetando algo ali na expectativa de que essas pessoas acordem para Deus. E assim, nós somos instrumentos de Deus, nós somos intercessores de Deus aqui nesta terra em relação a essas pessoas que estão acordadas e não entendem que o tempo está acabando, que a vida está passando e que esse tempo de espera, quando ele chegar ao final, alguma coisa literalmente pode acontecer e nos tirar a graça e o prazer de uma vida que vai nos levar a uma vida eterna com Deus. Então nós precisamos perceber todas essas coisas. Deus tem tempo de espera, Deus tem falado com você, Deus tem buscado você, Deus tem ido atrás de você. E para isso Deus tem usado tantas coisas surpreendentes para mostrar para você que Ele é Deus, para mostrar para você que Ele é Deus. E você tem acordado para isso, você tem visto Deus e você tem buscado a Deus. Às vezes a gente tem preguiça de ir na igreja, a palavra certa é essa, preguiça de ir na igreja. Às vezes a gente tem preguiça de orar, de ler a Bíblia e a gente não tem
Isso quando se trata das coisas passageiras do mundo. No entanto, Deus nos ensina, em nome do Senhor Jesus, que nós precisamos entender que Deus tem nos dado um tempo para decidir. E essa decisão tem que ser logo. A gente precisa voltar os nossos olhos constantemente para Deus, para que o Evangelho entre no nosso coração e na nossa mente e provoque uma mudança. Por último, nesse texto aqui da parábola da figueira estéril, nós aprendemos o seguinte, que o corte, que é dito aqui, simboliza o tratamento de Deus. O corte simboliza o tratamento de Deus. Ou seja, às vezes Deus tem que ir lá e podar, para que você acorde, para que você perceba que Deus existe. Se é o dinheiro que impede você de enxergar Deus, Deus precisa ir lá e cortar. Se é o vício que impede você de enxergar Deus, Deus tem que ir lá e interromper isso. Se é uma vida desregrada, uma vida sem pudores, uma vida totalmente voltada para o mundo que impede você de ver Deus, Deus tem que ir lá e cortar isso. E às vezes Deus tira coisas da gente, promove cortes na vida da gente para que a gente acorde, para que a gente perceba que Ele está ali e que alguma coisa na vida da gente precisa mudar, alguma coisa precisa acontecer urgente. Senão, nós vamos viver uma vida constantemente sem sentido e não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer que nós alcancemos. No texto da parábola da figueira estéril, Jesus diz assim, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Mandarás cortá-la. Ou seja, Deus tem uma opção extrema, porque o principal objetivo dele é salvar a mim e a você. É abrir os nossos olhos, é fazer com que a gente perceba, é fazer com que a gente acorde, é fazer com que a gente sinta essa presença de Deus e veja essa graça de Deus na vida da gente. Se for preciso, eu vou cortar. Se for preciso, eu vou tirar. Se for preciso, Deus vai fazer o que é necessário para que você alcance a vitória que Ele quer que você alcance, para que você não sofra perdas como você tem sofrido. Às vezes, é mais fácil a gente vivenciar o corte de Deus do que os próprios cortes que a gente faz na vida da gente. Teve gente que cortou a família da sua vida, cortou o casamento, cortou a vida dos filhos. Teve gente que cortou todo o sucesso que poderia ter obtido. Teve gente que promoveu cortes extremos na sua vida, mas não conseguiu olhar para Deus e perceber que Deus tem para ele algo de bom. E aí quando Deus vem e faz aquele corte, que o corte de Deus é mais profundo, mas é um corte que resolve, aí só assim a maioria de nós acorda. Eu não sei se você vai esperar que Deus faça esse corte na sua vida até que você resolva voltar a sua vida para Ele. O meu convite é que você olhe para Deus agora. As coisas estão acontecendo ao seu redor. As coisas estão acontecendo em volta de você. É uma família que foi destruída, é um terremoto que atingiu um país, é um acidente que ceifou uma vida e de repente a gente não percebe que essas coisas estão mais perto da gente do que a gente imagina. E que se a gente não tomar cuidado, se a gente não olhar para a vida da gente, buscar a segurança de Deus, o cuidado de Deus, nós vamos acabar virando uma pessoa totalmente desprotegida e sem condições de sobreviver a essas tragédias da vida. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a encontrar Deus, a voltar-se para Deus, a buscar a única segurança real que qualquer pessoa pode ter nessa vida e a evitar principalmente o corte de Deus, né? É melhor fazer um concerto com Deus do que viver um concerto de Deus na sua vida. Por isso, a minha oração é que você tenha ouvido essa mensagem e tenha crido no Evangelho. E você possa agora orar comigo e dizer, Senhor, eu estou voltando para Ti. Eu estou correndo para os Teus braços. Eu estou voltando para a Tua casa. Para que o Senhor possa cuidar de mim, me dar força, me dar fé, me resguardar em todos os momentos da minha vida. Amém?